José do Egito. A história de um sonhador e perdoador. Em Canaã, há cerca de 3.800 anos atrás, vivia um homem chamado Jacó, que tinha 12 filhos. Entre todos eles, havia um jovem muito especial de 17 anos chamado José. Jacó amava José mais que todos os outros filhos porque ele havia nascido quando Jacó já era idoso, e porque José era filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava. Para mostrar esse amor especial, Jacó mandou fazer para José uma túnica linda e colorida, diferente de tudo que seus irmãos tinham. Mas esse favoritismo causou um problema terrível na família. Os irmãos de José ficaram com tantos ciúmes que começaram a odiá-lo profundamente. Eles não conseguiam nem falar com José de maneira amigável. A inveja estava envenenando seus corações dia após dia. Certo dia, José teve um sonho muito estranho e, sem perceber o perigo, contou para seus irmãos com entusiasmo. Ele disse: "Ouçam o sonho que tive. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo quando de repente meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês se curvaram ao redor do meu." Os irmãos ficaram furiosos e disseram com sarcasmo: "Você vai mesmo reinar sobre nós? Vai nos dominar?" E passaram a odiá-lo ainda mais por causa dos sonhos. Então José teve outro sonho e novamente cometeu o erro de contar. Ele disse: "Tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Até mesmo seu pai Jacó o repreendeu dessa vez. Que sonho é esse? Será que eu, sua mãe e seus irmãos realmente viremos nos curvar até o chão diante de você?" Mas Jacó guardou aquelas palavras no coração, imaginando o que elas poderiam significar. Um dia, os irmãos de José estavam apacentando os rebanhos longe de casa, em Siquém. Jacó disse a José: "Seus irmãos estão em Siquém com as ovelhas. Vá até lá ver como eles estão e traga-me notícias." José obedeceu ao pai e partiu. Quando finalmente encontrou seus irmãos em Dotã, eles o viram de longe, ainda usando aquela túnica colorida que tanto odiavam. Imediatamente começaram a conspirar para matá-lo. Disseram uns aos outros: "Lá vem aquele sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa cisterna vazia. Diremos que um animal selvagem o devorou. Depois veremos o que será dos sonhos dele." Mas Ruben, o irmão mais velho, tentou salvá-lo. "Não derramemos sangue. Joguem-no nesta cisterna aqui no deserto, mas não ponham a mão nele." Ruben planejava resgatá-lo mais tarde e devolvê-lo ao pai. Quando José chegou perto, seus próprios irmãos o agarraram violentamente, arrancaram aquela túnica colorida e o jogaram numa cisterna vazia e seca. Que terror José deve ter sentido! Seus irmãos então se assentaram friamente para comer enquanto ele gritava por socorro do fundo do poço. Enquanto comiam, viram uma caravana de mercadores ismaelitas vindo de Gileade, com seus camelos carregados de especiarias, bálsamo e mirra, indo para o Egito. Judá teve uma ideia ainda pior. Que vantagem há em matar nosso irmão e esconder seu sangue? Vamos vendê-lo para esses ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, nossa própria carne. Os outros concordaram. Então tiraram José da cisterna e o venderam por 20 moedas de prata aos mercadores. José chorava e implorava, mas seus irmãos ignoraram completamente suas súplicas. Ele foi levado para o Egito como escravo, sozinho, assustado, traído por aqueles que deviam protegê-lo. Para esconder o crime horrível, os irmãos pegaram a túnica de José, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue. Levaram a túnica ensanguentada para Jacó e disseram: "Encontramos isto. Examine para ver se é a túnica de seu filho ou não." Jacó reconheceu imediatamente e gritou de dor: "É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado." Jacó rasgou suas vestes em desespero e chorou inconsolavelmente por muitos dias. Seus filhos tentaram confortá-lo, mas ele recusava qualquer consolo e dizia: "Descerei chorando ao sepulcro ao encontro de meu filho." Enquanto isso, no Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial importante do faraó
e capitão da guarda. Mas mesmo em meio à tragédia, Deus não havia abandonado José. O Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia prosperava. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e o fez administrador de toda a sua casa. Por causa de José, o Senhor abençoou a casa de Potifar abundantemente. Mas José enfrentaria outro teste terrível. A esposa de Potifar começou a cobiçá-lo porque José era jovem e bonito. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo, mas José sempre recusava com firmeza. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Um dia, quando não havia ninguém em casa, ela agarrou José pela roupa, mas ele fugiu correndo, deixando sua capa nas mãos dela. Furiosa por ser rejeitada, a mulher mentiu descaradamente para seu marido. Aquele escravo hebreu que você trouxe tentou me atacar, mas quando gritei pedindo socorro, ele fugiu e deixou a capa. Potifar ficou furioso e mandou jogar José na prisão real, onde ficavam os prisioneiros do rei. José estava sendo castigado por fazer o que era certo. Mas ouçam bem, mesmo na prisão, Deus estava com José. O Senhor lhe concedeu favor diante do carcereiro, que colocou José encarregado de todos os prisioneiros. Anos se passaram naquela prisão escura e fria. José tinha agora cerca de 28 anos e havia perdido tudo: família, liberdade, dignidade. Mas nunca perdeu sua fé em Deus. Certo dia, 2 funcionários importantes do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, foram presos e ficaram sob os cuidados de José. Uma noite, ambos tiveram sonhos estranhos. Pela manhã, José percebeu que estavam perturbados e perguntou: "Por que vocês estão com o rosto tão triste?" Eles responderam: "Tivemos sonhos, mas não há ninguém para interpretá-los." José disse com fé: "Não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me os sonhos." O copeiro contou seu sonho, e José, pelo Espírito de Deus, interpretou: "Em 3 dias o faraó o restaurará à sua posição." Então pediu: "Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e mencione-me ao faraó para me tirar desta prisão. Fui trazido à força da terra dos hebreus e não fiz nada para merecer ser jogado nesta masmorra." O padeiro também contou seu sonho, mas José teve que dar uma interpretação triste. Em 3 dias o faraó mandará enforcá-lo. Tudo aconteceu exatamente como José havia dito. O copeiro foi restaurado e o padeiro foi enforcado. Mas o copeiro ingrato esqueceu completamente de José. Mais 2 longos anos se passaram na prisão. José agora tinha 30 anos e havia passado 13 anos sofrendo, vendido como escravo aos 17 anos. Mas então chegou o dia que Deus havia planejado desde o início. O faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. De repente, o copeiro se lembrou de José. "Hoje me lembro das minhas faltas. Na prisão havia um jovem hebreu que interpretou nossos sonhos com precisão." Imediatamente mandaram buscar José na prisão. Ele se barbeou, trocou de roupa e foi apresentado ao homem mais poderoso do mundo. O faraó contou seus sonhos: 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias sendo devoradas por 7 espigas mirradas. José, pelo poder de Deus, interpretou: "Deus está revelando ao faraó o que ele vai fazer. Virão 7 anos de grande fartura em todo o Egito, seguidos por 7 anos de fome tão severa que a fartura será esquecida. O faraó deve escolher um homem sábio e prudente para administrar o Egito, armazenando comida durante os anos de fartura para sobreviver aos anos de fome." O faraó ficou tão impressionado que disse: "Podemos achar alguém como este em quem está o Espírito de Deus? Já que Deus lhe revelou tudo isto, ninguém é tão sábio quanto você. Você administrará todo o meu palácio." Naquele dia incrível, José passou de prisioneiro a primeiro-ministro do Egito. O faraó tirou seu anel de sinete e o colocou no dedo de José. Vestiu-o com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Durante os 7 anos de fartura,
José trabalhou incansavelmente armazenando grãos em quantidades imensas, como a areia do mar. Quando os 7 anos de fome chegaram, apenas o Egito tinha comida, porque José havia se preparado. A fome se espalhou por todas as terras, inclusive Canaã. Quando Jacó soube que havia comida no Egito, enviou 10 de seus filhos, todos exceto Benjamim, o mais novo, que ficou em casa porque Jacó tinha medo de perdê-lo também. Os irmãos chegaram ao Egito e se curvaram diante do governador com o rosto em terra, sem saber que era José. Os sonhos de José, dados por Deus 22 anos antes, estavam se cumprindo. José os reconheceu imediatamente, mas fingiu ser um estrangeiro e falou asperamente: "De onde vocês vêm?" "Da terra de Canaã para comprar comida", responderam. José os acusou de serem espiões e os prendeu por 3 dias. Depois disse: "Provem que não são espiões. Um de vocês ficará preso aqui enquanto os outros levam comida para suas famílias famintas. Mas vocês devem trazer o irmão mais novo que mencionaram, ou não voltarão a ver meu rosto." Os irmãos conversaram entre si em hebraico, pensando que José não entendia. "Certamente estamos sendo punidos por causa de nosso irmão. Vimos sua angústia quando nos implorava por misericórdia, mas não o ouvimos. Por isso veio sobre nós esta aflição." Rúben disse: "Não lhes avisei para não pecarem contra o menino? Mas vocês não me ouviram. Agora precisamos prestar contas do sangue dele." José, ao ouvir isso, teve que se retirar para chorar em particular. José testou seus irmãos mais uma vez. Quando voltaram trazendo Benjamim, José preparou um grande banquete, mas colocou secretamente sua taça de prata na bagagem de Benjamim. Quando os irmãos partiram, José enviou seus servos para acusá-los de roubo. A taça foi encontrada com Benjamim. Os irmãos rasgaram suas vestes em desespero e voltaram para a cidade. Foi então que Judá, aquele que havia sugerido vender José, fez um discurso comovente de arrependimento. Ele ofereceu ficar como escravo no lugar de Benjamim, dizendo: "Não posso voltar para meu pai sem o rapaz. Não suportaria ver o sofrimento que viria sobre ele." Judá havia mudado completamente. Antes estava disposto a vender um irmão. Agora oferecia a própria liberdade por outro. José não conseguiu mais se controlar. Mandou todos os egípcios saírem e, sozinho com seus irmãos, começou a chorar tão alto que sua voz ecoou pelo palácio. Entre lágrimas, disse em hebraico: "Eu sou José. Meu pai ainda vive." Os irmãos ficaram apavorados demais para responder. José disse: "Cheguem mais perto." E repetiu: "Eu sou José, o irmão de vocês, aquele que venderam para o Egito." Imaginem o terror deles. O homem que tinham traído agora tinha poder total de vida e morte sobre eles. Mas então, José disse palavras que mudaram tudo. "Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e ainda haverá 5 anos sem plantio nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar para vocês um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Portanto, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus." Que perdão extraordinário! José enxergava tudo através dos olhos da soberania de Deus. Ele não negou o mal que seus irmãos fizeram, mas reconheceu que Deus havia transformado aquele mal em bem para salvar muitas vidas. José abraçou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Finalmente podiam conversar livremente. José enviou seus irmãos de volta com carros cheios de provisões e presentes. Disse a eles: "Não briguem pelo caminho." Quando Jacó ouviu que José estava vivo e era governador de todo o Egito, seu coração quase parou. Mas quando viu os carros que José havia enviado, seu espírito reviveu. "É o bastante", disse Jacó. "Meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes de morrer." Toda a família de Jacó, 70 pessoas, mudou-se para o Egito. O reencontro de José com seu pai foi emocionante demais para palavras.
José lançou-se ao pescoço de Jacó e chorou longamente enquanto o abraçava. Jacó disse: Agora posso morrer em paz, pois vi seu rosto e sei que você ainda está vivo. José cuidou de toda a família durante os anos restantes de fome, dando-lhes as melhores terras do Egito na região de Gósen. A história de José nos ensina lições poderosas, pequenos heróis. José nos mostra que Deus pode usar até as piores traições e injustiças para cumprir seus propósitos maravilhosos. Durante 13 anos de sofrimento, José nunca soube por que tudo aquilo estava acontecendo, mas continuou confiando em Deus. Só depois é que pôde ver o plano perfeito de Deus para salvar não apenas sua família, mas nações inteiras da fome. José também nos ensina sobre perdão verdadeiro. Ele tinha todo o poder para se vingar de seus irmãos, mas escolheu perdoar generosamente. Ele não guardou rancor nem amargura pelos 22 anos de sofrimento causados por eles. Em vez de buscar vingança, José buscou restauração e reconciliação. Esse é o tipo de perdão que Deus espera de nós. A história nos mostra que ser íntegro às vezes traz sofrimento temporário, mas Deus recompensa a fidelidade. José sofreu por recusar a esposa de Potifar, mas Deus o exaltou no tempo certo. Às vezes fazer o certo parece nos prejudicar, mas Deus vê tudo e no fim nos honra. José nos ensina também sobre a soberania de Deus. Quando disse Deus me enviou, José estava reconhecendo que mesmo as escolhas pecaminosas de seus irmãos estavam sob o controle soberano de Deus. Isso não remove a responsabilidade deles pelo mal que fizeram, mas mostra que Deus pode escrever certo por linhas tortas. Por fim, José é uma figura de Jesus Cristo. Assim como José foi rejeitado por seus irmãos, mas se tornou o salvador de muitos, Jesus foi rejeitado pelo seu povo, mas se tornou o salvador do mundo. José perdoou aqueles que o traíram, assim como Jesus orou na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se vocês querem ter fé como José para confiar em Deus nos momentos difíceis e perdoar como ele perdoou, batam palminha agora. Lembrem-se, Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Contem nos comentários, vocês conseguem perdoar alguém que os magoou muito? O que aprenderam com a história de José sobre perdão? Pais, se inscrevam no Pequenos Heróis na Bíblia para mais histórias sobre caráter e perdão. Deixem like se esta história tocou seus corações. Compartilhem para que outras famílias aprendam sobre o poder do perdão.